Messiah, and that one is you. A cultura do cancelamento precisa ser cancelada. Você possivelmente já deve ter visto ou ouvido alguém sendo cancelado nas redes sociais. Essa prática se tornou comum na atualidade e tem gerado muitos debates na sociedade. Mas você sabe o que realmente significa cancelar alguém e os motivos que geram esse cancelamento? O que é a cultura do cancelamento? Com os avanços da tecnologia, observa-se na atualidade um processo de destruição de práticas e costumes antigos, os quais anteriormente eram normalizados na sociedade. Isso significa que alguns comportamentos não são mais tolerados por parte do corpo social, como comentários racistas, homofóbicos e machistas. Resultou isso em uma parcela cada vez maior de pessoas se manifestando contra tais atitudes que são possíveis de punição. Frequentemente, no ambiente cibernético, as manifestações contra comportamentos considerados errados convertem-se em um linchamento virtual contra as pessoas responsáveis pelos atos, como uma forma de punição e uma maneira de realizar justiça social. Como todos os indivíduos são capazes de cometer erros, inúmeras pessoas estão sendo canceladas no meio digital. Porém, hoje o cancelamento não é usado para simplesmente reprimir um comentário racista, e sim trazer um ar de superioridade para as pessoas. Reparou-se cancelar uma ideia e passou-se cancelar uma pessoa. Lembrando que o preconceito não é opinião, e sim crime. Precisamos cancelar alguém? É crucial entendermos que todos cometemos erros, mas também temos a chance de melhorar como indivíduos. Ter essa compreensão é fundamental para não excluir outras pessoas, para estar aberto aos diálogos saudáveis e para a construção de um mundo mais inclusivo. Batalha das Dorinhas, o maior erro da Marinha Brasileira na Primeira Guerra Mundial. Por mim. Bem, mas como veio a ocorrer? Tudo iniciou no ano de 1917, com a Alemanha já tendo dominado a região central da Europa. Entretanto, o Reino Unido não gostou nada desta ação, já que a dominação da comunidade europeia seria uma catástrofe para a sua economia. E a Alemanha também não gostava da influência do Reino Unido, o que seria um caos, já que isso foi um dos motivos da guerra. Enfim, sendo assim, a Alemanha decidiu arrumar um jeito de resolver esse problema, fazendo um cerco em volta da ilha onde se situava a Inglaterra, nesse caso, a ilha da Grã-Bretanha. Então, o que eles faziam era usar seus submarinos para atacar os navios que se aproximavam das ilhas, com uma tentativa de deixar eles sem recursos. Os submarinos começaram a explodir os navios, não importava quais eram, o que piorou bastante para o lado deles, já que poderiam ser navios apenas com civis, navios com armas, navios com comida, o que deixou um certo país meio irritado. Esse país era os Estados Unidos, que tinha um exército que não era tão bom, mas ele estava com mais energia do que os exércitos europeus, o que fazia deles o exército mais poderoso naquele momento. E o motivo era que a Alemanha estava naufragando seus navios que só havia civis. E o que aconteceu com os Estados Unidos aconteceu com o Brasil, que também teve seus navios afundados pelos submarinos alemães, fazendo assim o Brasil entrar ao lado dos aliados e contra a Tríplice Aliança, que era o lado contrário do Reino Unido. E então, como é que o Brasil iria conseguir atravessar de um lado do mundo para o outro? Bem, ele utilizou o cruzador Bahia, que era um de seus navios, que nesse caso foi utilizado e foi o único que foi enviado. Ele foi em direção ao Estreito de Gibraltar, que é a entrada para o Mar Mediterrâneo, que naquele momento era o coração da guerra, com um aviso pelos ingleses que teria um grande risco de ataque. E assim se inicia a batalha. Se percebe movimentação suspeita no mar, como se estivesse indo em cima do navio brasileiro. Começa a surgir dali algo parecido com um periscópio de um submarino, mas sem tecnologia para ter o conhecimento de o que era aquilo. A ordem que foi exigida após a cena de desespero era fogo. Após isso, com um silêncio constrangedor, a água começa a sair de um tom meio claro azulado para algo avermelhado. Sobe então o corpo de uma toninha, que é parecido com um golfinho,
E assim, aquele medo se torna decepção, pois esta foi a única ação do Brasil na Primeira Guerra Mundial: matar doninhas. Isso é uma toninha. E este é o Cruzador Bahia. Enfim, este foi o meu trabalho sobre a Batalha das Toninhas. Até mais! Oi, eu sou o Pedro. Oi, eu sou a Gabriel. A gente é do 8º ano e vai falar sobre os buracos negros. O que são os buracos negros? São corpos celestes com massa e campo gravitacional maior do que qualquer outro que a gente conhece. Esse campo gravitacional é tão intenso que nem mesmo a luz pode escapar de ser sugada por ele. Todo tipo de matéria que é atraída pelo buraco negro é esmagada e comprimida até que não haja mais espaço entre os átomos, e isso vai destruir a matéria. Existem 2 tipos de buraco negro, o estelar e o supermassivo. O estelar é formado a partir da morte de estrelas, que quando explodem são chamadas de supernovas. As mais massivas viram os buracos negros. Já o supermassivo é formado por aglomerados de milhões de estrelas, ou enormes nuvens de gás, e é o buraco negro que fica no centro das galáxias. Algumas pessoas se perguntam, quantos buracos negros existem no universo? É claro que não tem como a gente ter certeza, mas estima-se que apenas na nossa galáxia tenham 100 milhões de buracos negros estelares, mais o supermassivo de seu centro. E como acredita-se que existam 200 bilhões de galáxias, existem 200 bilhões de buracos negros supermassivos, mais 20 quintilhões de buracos negros estelares. O que aconteceria se uma pessoa entrasse em um buraco negro? Se fosse um buraco negro estelar, seu corpo iria virar um espaguete pela intensa força de maré ao se aproximar dele. Mas, caso seja em um supermassivo, você vai chegar ao horizonte de eventos sem acontecer nada, mas provavelmente irá ser esmagado quando chegar próximo ao centro. O que é um horizonte de eventos? O horizonte de eventos é o que poderíamos chamar de superfície do buraco negro. Ao ultrapassá-lo, a luz não consegue mais escapar e tudo o que ultrapassa não sai mais. Assim, toda a matéria é absorvida pelo buraco negro, aumentando sua massa e seu tamanho. É possível um buraco negro sugar uma galáxia? Sim, mas é um processo bem demorado. O supermassivo da Via Láctea, por exemplo, captura uma estrela a cada 10 mil anos. Logo, demoraria muito para engolir 200 bilhões de estrelas. Apesar de quanto maior ele fica, mais fácil e mais rápido será possível devorar novas estrelas. Mas mesmo assim, o processo é muito lento porque o buraco negro só engole objetos que estejam mais próximos do que o chamado raio de maré, nome dado a uma distância limite para um corpo se aproximar dele sem ser destruído. Como se detecta um buraco negro? À medida que a matéria vai em direção ao buraco negro, um disco se forma ao redor dele. Nisso ele fica quente e então há emissão de energia em raio-x. Cientistas atualmente usam satélites com detectores de sinais de raio-x para confirmar a presença desses buracos negros. Outra forma também para descobrir é perceber a sua influência nas estrelas que orbitam ao seu redor, que é o caso do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Hoje irei apresentar sobre formiga. Sim, as formigas, conhecidas por qualquer pessoa, são insetos que você encontra em qualquer lugar, desde lugares urbanos a rurais, até no seu pão que você deixou à toa do dia pra noite. Mas e aí, vocês já se perguntaram como seria o mundo sem as formigas? Ia ser uma maravilha, não ia precisar me preocupar em deixar o bolo na pia e nem limpar o quintal. Na verdade, nada disso. Se as formigas não existissem, as plantas que fornecem abrigo e alimento como recompensa desapareceriam. E os animais que se alimentam deles, exemplo tamanduá-bandeira, iria ser extinto e o ecossistema ficaria em desequilíbrio. Ah, então não era o que eu esperava. Agora algumas curiosidades. As formigas são responsáveis pela dispensa de semente. Tem cerca de 12.580 espécies. Elas exigem um papel importante no subsolo, pois lá nas escavações que elas fazem, permite que o ar atmosférico penetre na terra, junto com a água da chuva, deixando assim a terra afofada e facilitando o desenvolvimento das raízes. Cada sociedade é comandada por uma rainha. Elas são muito importantes nas colônias, pois lá elas recebem alimento e proteção de outras formigas, que são as operárias e soldados. A operária tem a função de buscar alimento, manter a limpeza e cuidar da rainha e seus filhotes. Quanto ao soldado, eles protegem a colônia, também a rainha, e atacam outras colônias inimigas e buscam alimento. As formigas, elas comem fungo e não o alimento que elas pegam. Nas colônias, a panela de forrajamento e a panela de lixo.
A panela de forrageamento é onde as formigas deixam as plantas recolhidas fresquinha para formar seu alimento, enquanto a panela de lixo, já dá para saber pelo nome, vai ser o lixo que elas irão jogar. Infelizmente, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que tenha gostado. Este trabalho foi feito pelas alunas do 8º ano matutino Mirella e Rubi e fala sobre a história dos robôs. O que são os robôs? Os robôs são criações da humanidade que inspiram uma mistura confusa de admiração e medo. A palavra robô vem da palavra eslava rabota, que significa trabalho. Essa palavra apareceu pela primeira vez na peça Robôs Universais de Rossum, do dramaturgo tcheco em 1920. Nesta peça teatral, os robôs pareciam humanos e eram muito mais eficientes no que faziam do que seus colegas humanos, e erradicam a humanidade. Um robô é uma máquina inteligente que pode executar tarefas de forma autônoma e pode sentir e manipular seu ambiente. Como surgiram os robôs? Os robôs são uma invenção do século XX, mas sua idealização veio bem antes. Há relatos históricos bem mais antigos, como a construção de um cachorro mecânico de brinquedo, por exemplo, datado de 2000 a.C., e encontrado no Egito. A Revolução Industrial foi a grande catalisadora do desenvolvimento de automatos. Com ela foram desenvolvidos e aperfeiçoados dispositivos automáticos capazes de manipular e executar peças, permitindo a automatização da produção. O primeiro robô humanoide ficou conhecido como Electro. Criado no ano de 1937, a máquina possuía 2 metros de altura e pesava cerca de 120 quilos. Dentre suas capacidades técnicas, podia explodir balões, andar, falar e até mesmo fumar cigarros. Um fato bastante curioso é que a empresa criadora de Electro não tinha nenhuma especialidade na construção de robôs, mas sim era uma fábrica de geladeiras e máquinas de lavar roupa. Sua estrutura era toda feita de aço e alumínio e possuía motores elétricos para a realização de seus movimentos. Para que ele entendesse as palavras ditas a ele, a pessoa tinha que usar um telefone que, ao captar a voz, transformava as palavras ditas em impulsos elétricos, que resultavam em espécies de brilhos a serem interpretados pelo robô. Por muitos anos, os robôs permaneceram em sua maioria nas fábricas e laboratórios. Porém, em meados da década de 1980, a Honda começou a desenvolver um robô humanoide conhecido como P3, um robô que conseguia caminhar muito bem, acenar e cumprimentar as pessoas. Ele chegou a jogar bola com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Hoje, robôs avançados estão surgindo em todos os lugares. Alguns robôs em desenvolvimento já são capazes de realizar tarefas mais complexas e de forma autônoma. Oi, meu nome é Arthur Wilson e o meu tema da Feira de Ciências é sobre programação e como ela tem muita influência nos dias de hoje. Os códigos de programação são a matéria-prima com qual são feitos sites, programas e aplicativos. Um dos exemplos é o caixa eletrônico. E com o ato de extrair dinheiro com o próprio toque, foi uma revolução para a programação, pois foi com ela que foi introduzido touchscreen, toque na tela. Sem contar que o próprio despertador é usado os nossos dedos para acionar botões que definem o horário que iremos acordar ou para ver simplesmente a hora. Os códigos estão bem longe de ser algo novo e bem longe de ser esquecidos pela humanidade. Muito do que queremos fazer, principalmente jovens que querem entrar no mercado de trabalho, cada vez mais empresas estão pedindo pelo menos o conhecimento mínimo com a internet ou pela programação. Existem sites e aplicativos que podem auxiliá-las, desde crianças a adultos. Então, eu tenho um exemplo, que seria Construct, um aplicativo que ajuda as pessoas a desenvolverem de jogos ou até mesmo aplicativos. Então,
eu vou mostrar um pouco do que se trata, do que funciona. Um aplicativo ou simplesmente um site em um computador, que com ele você pode aprender mais sobre programação de um jeito simples e lúdico. Então, clicando 2 vezes no cenário, você pode criar um personagem, um sprite. Precisando sprite, você vê o seu personagem. Aqui você pode dar uma cor, qualquer coisa que você queira fazer com o seu personagem, você pode. Criando os olhinhos e pronto, nosso personagem está aqui. Então vamos ver. Apertando esse botão, você consegue visualizar o que está na sua tela. Então, eu queria muito me mover. Então vamos em comportamentos, 8 direções. Foi novo, né? 8 direções. Vamos adicionar. E mexendo com as setinhas, o nosso personagem se move. Eu quero uma barreira, um lugar para que o personagem não consiga escapar. Então vamos criar mais um sprite, mas o seu nome seria barreira. Aqui, clicamos e vamos dar um tom azul para ele. Clicando aqui, a gente pode definir o seu tamanho aqui, e dando Ctrl a gente também pode repetir. Não que eu queira deixar muito reto, assim, pronto. Agora no cenário, vamos ver se está passando. Olha, o personagem passou, não dá nem de ver mais ele na tela. Então, pra gente conseguir resolver isso, a gente clica na parede e damos o comportamento de sólido. Agora, vamos ver novamente. Não, o personagem não passa mais. Mas eu queria um inimigo. 2 vezes no cenário, sprite novamente. Vamos precisar zumbi. Botamos e vamos botar verde, porque zumbi pode ser que seja verde. Um olhinho para ele. Pronto, nosso zumbi de olhos azuis. Vamos dar um comportamento de senoide. O comportamento de senoide faz ele se mexer. Com a magnitude, se a gente botar nela em 200, ele vai ficar se mexendo. Vamos ver. Ele tá ali se mexendo. Então, esse é o princípio da programação. Se gostou desse assunto, muito obrigado pela atenção e tenha um bom dia. Tchau. Oi gente, hoje na Feira do Conhecimento viemos falar sobre um assunto pouco debatido, porém muito importante, que é a Síndrome de Down. A Síndrome de Down é uma doença genética causada por uma mutação do cromossomo 21, que faz com que não haja um par, mas um trio deles, que então não tem 46 cromossomos, tem 47 deles. Fisicamente, essa doença afeta os olhos serem mais puxados, a orelha mais baixa e a língua maior. Como ela é uma mutação genética, ela não tem cura, porém pode ser tratada com estimulação psicomotora, desenvolvimento fisioterápico e fonoaudiologia. Algumas das características personais das pessoas com síndrome de Down são desenvolvimento motor lento, fraqueza nos músculos, presença de apenas uma linha nas palmas das mãos, estrutura baixa e excesso de peso, entre outros. Essa mutação não é hereditária e seu surgimento pode ser associado à idade dos pais, especialmente à mãe, que tem um risco maior em mulheres que engravidam com 35 anos para mais, já que a probabilidade de alterações genéticas é maior.
Além disso, a criança pode apresentar algum tipo de dificuldade no aprendizado, mas nem sempre possui retardo mental significativo. Então, poderá se desenvolver, estudar e até mesmo trabalhar. A expectativa de vida atualmente é de mais de 40 anos e durante esses anos, pessoas com síndrome de Down podem precisar de cuidados de saúde especializados que devem ser individualizados, podendo ser acompanhados também por outras especialidades, como cardiologia e endocrinologia. Alguns filmes que tratam sobre a síndrome de Down é O Guardião de Memórias, O Oitavo Dia, Sem Medo de Viver e Eu Também. Esse foi nosso trabalho para a Feira do Conhecimento. Tchau! Oi, eu me chamo Luiz e juntamente hoje dos meus colegas, como o Matheus e o Bernardo Nunes, falaremos um pouquinho mais sobre a energia hidráulica. Então, para começarmos a nossa apresentação, eu vou começar falando sobre a importância da energia hidráulica. A importância da energia hidráulica é explicada pelo fato de ser uma fonte de eletricidade segura. Além disso, por conseguirem alterar rapidamente sua capacidade de geração, por meio do aumento da vazão de água que passa pelas turbinas. As hidrelétricas conseguem atender picos de consumo mais rápido que as outras fontes. Quando é usada para gerar eletricidade, passa a ser chamada de energia hidrelétrica. Devido ao seu enorme potencial hídrico, o Brasil vem historicamente focando seus investimentos em hidrelétrica. Por conta disso, a energia hidráulica sempre foi e continua sendo a principal fonte de matriz energética do Brasil, representando atualmente mais de 60% do total. Então, para continuarmos a nossa apresentação, Matheus, você poderia falar mais um pouquinho sobre isso? Claro. A energia hidráulica ou energia hídrica é a energia obtida a partir da energia potencial de uma massa de água. A forma na qual ela se manifesta na natureza e nos fluxos de água, como rios e lagos, e pode ser aproveitada por meio de um desnível ou queda de água. Pode ser convertida na forma de energia mecânica, através de turbinas hidráulicas ou moinhos de água. As turbinas, por sua vez, podem ser usadas como acionamento de um equipamento industrial, como um compressor ou de um gerador elétrico, com finalidade de prover a energia elétrica para uma rede de energia. Obrigado, Matheus, por ter falado um pouquinho. E agora eu vou chamar meu amigo Bernardo Nunes para que ele explique o que é uma usina hidrelétrica. A energia hidráulica é o aproveitamento de energia cinética contida no fluxo de massa de água. A energia cinética promove a rotação das pás das turbinas que compõem o sistema de uma usina hidrelétrica, para posteriormente se transformar em energia elétrica pelo gerador do sistema. A energia hidráulica é gerada por meio de uma série de processos naturais, como a evaporação e a condensação de precipitações das águas. Essas pás estão conectadas ao eixo de um gerador, que finalmente transformará a energia cinética do movimento de rotação da turbina em energia elétrica. E agora, iremos falar um pouquinho sobre as desvantagens e as vantagens que as usinas hidrelétricas trazem para nós. Elas não emitem dióxido de carbono, reforçam a economia com o turismo. Utiliza uma fonte limpa e renovável, a água. Controla rios propensos a enchentes. A instabilidade no ecossistema podendo destruir a fauna e a flora regional. A produção de metano pela região submersa, que entra em decomposição. Olá, meu nome é Lucas Ramos, sou do 9º ano do Gardner e hoje o meu trabalho da Feira do Conhecimento é sobre carros JDM. O movimento JDM não nasceu nas ruas, nasceu nas pistas. Mais concretamente, em campeonatos de corrida entre 1980 e 1990, que se teve início o JDM. A simplicidade, a fiabilidade e a performance foi na base desses três princípios que nasceu o JDM. Assim como nos Estados Unidos e na Europa, a personalização de carros também se faz presente no Japão.
o país de origem dos carros JDM. O JDM Style, Japan Domestic Market em português, carro do mercado doméstico japonês. É um tipo de personalização automotiva muito comum no Japão, que é principalmente em motores de carros. Diferentemente de outros estilos, como o Monster Car e o Eurolook, o JDM prioriza pouco o visual, pois o mais importante é investir no desempenho e potência. Para aderir ao JDM Style, é preciso ter um carro de fabricação japonesa. Entre os mais conhecidos estão os seguintes exemplos. Esse daqui é um Honda Civic, um Nissan Skyline R34, um Mazda RX-7, uma Mitsubishi Lancer Evo, um Miata e um Supra MK4. E é isso. Obrigado. Bom dia, a gente é os formandos do 9º ano matutino do Gasne e a gente vai apresentar sobre a Kazan. Meu nome é João Pedro Lucianete Lins. Meu nome é Henrique Adeodato dos Passos. Meu nome é Iscoelho Botelho. A Kazan foi criada pela Lei 4.457 de 1970, mas só entrou em vigor em 2 de julho de 1971. Os objetivos são levar água e saneamento básico para toda Santa Catarina. Hoje em dia ela tem 4 superintendências e atende quase todo o estado de Santa Catarina. Os objetivos são levar água melhor e para mais lugares. O território catarinense é constituído por variados tipos de vegetação, como a Mata Atlântica, a Mata de Araucárias, vegetação de restinga e mangues. No passado, essa preservação foi danificada e acabou que o meio ambiente sofreu muito com isso e eles acabaram tendo uma grande baixa. O compromisso da Kazan com a questão ambiental se reflete em suas ações, que buscam inserir critérios ambientalmente sustentáveis em suas práticas. Questões sobre preservação e conservação de recursos hídricos e meio ambiente vêm sendo discutidas nos órgãos governamentais e também junto às empresas de saneamento. A água, recurso natural imprescindível à vida, é foco de muitas pesquisas, tema de projetos de recuperação de matas ciliares e educação ambiental. Tarefas da Kazan. A Kazan é responsável por controlar e cuidar do tratamento de água, a correção do pH, que é da acidez e bacidez da água, a aplicação do flúor para a desinfetação dela e operar e manter o controle das estações de esgoto através de exercícios aeróbicos e facultativos naturais. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. E lembre-se de preservar a água, pois ela é um dos únicos recursos que não podemos renovar no planeta. Olá, eu sou a Erika Trípoli e eu vou falar sobre o cinema. O cinema teve origem no cinetoscópio, que não projetava as imagens em telões. Porém, o espectador do cinetoscópio tinha de observar durante 15 minutos, mais ou menos, as imagens no interior de uma câmara escura por meio de um local onde se colocava um dos olhos. A primeira exibição de um filme foi feita por Auguste Louis Lumière em 22 de março de 1895. A fotografia também foi muito importante para o desenvolvimento dos filmes no cinema. 2 dos aparelhos mais utilizados eram as lanternas mágicas, uma câmera escura que projetava através de lentes e luz, desenhos pintados à mão em vidros, e também o cinematógrafo, que gravava e projetava imagens. No começo, os primeiros filmes eram muito curtos, de apenas alguns segundos ou minutos, sempre em preto e branco. Outros eram muito rápidos, com movimentos acelerados. Os padrões cinematográficos eram de 16 a 20 quadros por segundo, que conferia mais realismo às cenas. A habilidade era tocar ao mesmo tempo um disco de sons gravados com a ajuda de um fotógrafo, mas ainda assim era muito difícil a sincronização. Oi, meu nome é Giovanni. Oi, meu nome é Lucas. Meu nome é André. Meu nome é Heitor. Hoje, no nosso trabalho da Feira do Conhecimento, a gente vai falar sobre as 3 leis de Newton. Isaac Newton nasceu na Inglaterra, foi matemático, físico e astrônomo, especificamente na física em 1687. Quando publicou o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde publicou as 3 leis fundamentais da física. Essas 3 leis descrevem as causas que podem alterar o estado do movimento dos corpos
que permanecem ou não em equilíbrio. Terceira lei de Newton. Toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais, dirigidas em sentido oposto. Para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação da mesma intensidade, mesma direção, porém nos sentidos opostos. Ou seja, vamos dizer aqui o que vai acontecer. Eu vou aplicar uma força sobre o André e vou receber uma resposta contrária, ou seja, eu vou para trás. Ou seja, agora vamos ver então, eu aplicando uma força sobre o André e ao invés de ele ir para trás, eu vou receber a ação contrária e eu vou para trás, como vamos ver agora. A segunda lei de Newton, a lei da superposição de força. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta no qual aquela força é aplicada. O André, ele tem mais massa que o Giovanni. Então a tendência é que o André chegue primeiro que o Giovanni, pela força da gravidade. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Um corpo permanecerá em repouso, ou seja, em um movimento, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Como o último vídeo foi muito curto, agora a gente vai explicar um pouquinho mais. O Miller e o skate estão em repouso, e quando o André puxar a corda, a tendência do skate continuar o movimento dele e o Miller continuar em repouso e só cair no chão, e não seguir o movimento do skate. Oi, meu nome é Matheus. Oi, meu nome é Luiz. A gente vai apresentar sobre a máquina de choque. Irei explicar como foi feito a máquina de choque. Aqui em cima temos uma bolinha envolvida em papel alumínio. Aqui temos um arame segurando a bolinha. Dentro do pote temos papel alumínio, uma camada de papel alumínio e um fio conectando o papel alumínio de dentro com a superfície. Aqui fora temos um papel alumínio e um fio para gerar o choque. Irei explicar como gerar energia estática para fazer a máquina funcionar. De dois jeitos, muito simples. Usando o balão, esfregando o cabelo e botando aqui para passar energia para cá, ou pegando um cano, papel e ficar fazendo assim, e gerando energia estática, e depois de muito tempo e um processo um pouco longo, dar o choque. Agora eu vou explicar detalhadamente como funciona. Assim que você passar a bexiga no cabelo, os elétrons negativos do cabelo vão passar para a bexiga, gerando energia estática. E você vai passar para a bolinha com alumínio. Daí, como isso tudo está conectado, elas vão vir para cá, vão passar tudo para cá, para o alumínio que está aqui. E algumas vão ficar no fio, no arame que está aqui também. E como os opostos se atraem e os iguais se repelem, o negativo vai querer repelir o negativo e o negativo vai querer se encontrar com o positivo. Mas como no meio tem a camada isolante que é o plástico, eles não vão conseguir. Mas como você vai estar com a sua mão aqui, os negativos vão se repelir para a sua mão e vai ficar só os positivos. Assim que você pegar o fio que está conectado no alumínio com os elétrons positivos, com a bolinha do papel alumínio, os elétrons negativos vão vir para poder se encontrar com os positivos. E assim, quando chegar bem pertinho, quando for pular para cá, vai rolar a faísca. E é assim que corre o choque. Agora iremos voltar fazendo o choque. Então esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Oi, meu nome é Pedro. Oi, meu nome é Henrique. O açúcar na alimentação em excesso é um dos maiores malefícios da atualidade, pois junto com ele traz doenças e coisas devastadoras para o metabolismo. O açúcar é responsável pela produção de dois hormônios
dopamina e serotonina. Eles causam a sensação de prazer, mas também trazem junto com eles o vício. O açúcar não possui nenhum nutriente que não possa ser encontrado em outra fonte natural. Por isso, ele é muito prejudicial e junto com ele traz muitas calorias. O açúcar possui muitas energias que bactérias na boca consomem. Logo, isso atrai as bactérias e com elas ocorre a degradação mental. Outro malefício do açúcar, em especial o da frutose, é o jeito de como ele é enviado até o fígado. Algumas partículas de colesterol não chegam ao órgão e acabam sobrando para o fígado, o que pode sobrecarregá-lo. Câncer é um conjunto de doenças sem doenças que crescem desordenadamente no corpo e invadem órgãos e tecidos. Gastrite se trata da inflamação no estômago. A sintoma mais comum é a dor na parte superior do abdômen. Miopia é uma condição do olho caracterizada pela má visão à distância. Agora, vou falar os tipos de açúcar. O mascavo, ele é uma boa opção porque ele tem muito ferro, potássio, magnésio, dentre outras coisas. Eu vou falar sobre o açúcar orgânico. Para a produção do açúcar orgânico já é bem preparado o solo e ele também tem muito mais nutrientes que os outros açúcares. Nesse trabalho, iremos abordar o tema os malefícios do consumo excessivo do açúcar, que pode causar várias doenças, dentre elas obesidade e diabetes. Agora o açúcar demerara. O açúcar demerara ele tem bastante nutrientes presentes nele, enquanto já no açúcar refinado não tem quase nada de nutrientes. Como vimos nessa curta apresentação sobre o açúcar, o consumo exagerado pode ser muito prejudicial à sua saúde, podendo causar obesidade e até mesmo diabetes. Então, quando for usar açúcar, usa de forma moderada. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou a Manuela. Eu sou a Lívia. Eu sou a Maria Luísa e hoje estamos aqui para apresentar o trabalho das alunas do 9º ano sobre a síndrome da transição feto-fetal. Nem toda gestação flui de maneira natural, podendo haver algumas complicações, comprometendo o desenvolvimento do embrião. A síndrome da transfusão feto-fetal é uma condição que pode ser encontrada em gestações gemelares monocoriônicas, que são basicamente gestações de gêmeos idênticos que compartilham a mesma placenta e que possuem como característica a presença de anastomoses vasculares placentárias, que são conexões entre vasos sanguíneos da placenta. O fundamento da síndrome está no compartilhamento desigual sanguíneo entre os fetos, um chamado de doador e o outro de receptor, e no desenvolvimento por volta de 15 a 26 semanas de gestação. Na síndrome da transfusão feto-fetal, o feto doador sofre uma diminuição anormal no volume sanguíneo e na produção de urina, denominadas hipovolemia e oligúria, enquanto no receptor ocorre o aumento desses fatores, a hipervolemia e poliúria. Perspectiva a importância do pré-natal para o diagnóstico precoce desse e de outros problemas, que deve ser realizado durante todo o período gestacional, especialmente no primeiro e no segundo trimestre, quando normalmente a síndrome é diagnosticada. Existem várias formas de tratamento da síndrome da transfusão feto-fetal, onde a mais indicada é a fetoscopia, onde os vasos sanguíneos responsáveis pela síndrome são identificados e coagulados a laser. Os bebês sobreviventes possuem maiores chances de desencadear distúrbios cardíacos de desenvolvimento neurológico, além do risco materno, que se encontra aumentado por conta do aumento de perdas intrauterinas e por conta dos partos operatórios.